Nós vamos então aqui, o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e estamos no item número 5, o idiotismo e loucura, e também vamos para o item número 6, da infância, então a partir da questão 375. No nosso último encontro, nós estudamos sobre aquilo que era chamado, né, de idiotia ou cretinismo, né, mas que na verdade trata-se de uma limitação intelectual, e nós vimos aqui várias situações, desde uma doença congênita que compromete o desenvolvimento cerebral, desde uma deficiência genética, né, ou um distúrbio genético, como é o caso da síndrome de Down. Então temos paralisia cerebral, síndrome de Down, nós temos a microcefalia, né, falamos também sobre essa epidemia que nós tivemos no Brasil nesses últimos 3 anos, né, então várias situações envolvendo essa limitação intelectual ou uma deficiência intelectual, e ao mesmo tempo falando também sobre o espírito nessa condição, que ele então tem uma limitação física, neurológica, mas o espírito mantém toda a sua, né, ele detém ali toda a sua potencialidade. Então não há uma regressão na condição do espírito, naquilo que ele conquistou, mas uma limitação na sua capacidade de expressão aqui durante a sua vida como encarnado, né? Lembrando que muitas vezes o espírito também no plano espiritual sofre distúrbios, sofre psicoses, né? E isso pode trazer uma característica de limitação intelectual ou mesmo um estado de loucura, que é o que a gente vai estudar no dia de hoje, né? Ontem nós, no encontro anterior, né, eu acreditando, né, que nós conseguiríamos estudar esse capítulo rapidamente em meia hora, nós passamos quase 1h30 falando de 4, 5 questões sobre esse ponto, né? Então que inclusive foi bastante instrutivo para todos nós, sem dúvida nenhuma. Então aqui na questão 375, como esse capítulo trata da idiotia, do idiotismo e da loucura, deixamos então esse 375 para falar especificamente sobre loucura, né, já que ele tem uma diferença da parte de limitação intelectual. Então, questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? A resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não a fazer, senão com a ajuda dos órgãos especiais. Que uma parte ou um conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Continuando aqui então, para a gente poder completar essa avaliação de Kardec, né, essa linha de raciocínio. Na questão 375A, ele desdobra então essa questão, ele diz assim: então sempre o corpo e não o espírito desorganizado? A resposta: sim. Mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos, através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante,
a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois de sua completa separação de toda impressão material. Então aqui ele coloca como loucura também, não apenas o estado psíquico, tratando de uma psicose que afeta o espírito, de distúrbios que ele acaba sofrendo, mas fala também de limitações que acabam sendo impostas ou desorganizações do seu cérebro sobre o espírito. E aqui, conforme nós colocamos, Dudu, você chegou a comentar sobre isso quando a gente falava sobre essa parte de limitações, se o espírito rapidamente se livra dessas impressões após a desencarnação, falamos até do Chico, falamos do Divaldo, de Irmã Dulce e tudo mais. Nesse ponto aqui, nessa 375, ele fala exatamente sobre isso, que ele diz assim para nós, mais uma vez, Kardec pergunta, se é o corpo com problema e não o espírito. E ele diz, é necessário não perder de vista que da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta age sobre ele numa certa medida. E que ele pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos. E recebe as impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, e é aí que entra então aquela parte que a gente falou, o condicionamento que o espírito acaba vivendo. Ligeirinho, bom dia Tuxinha. Então, conforme ele vai vivendo o condicionamento mental que ele tem de viver daquela forma, acaba se tornando para ele algo que faz parte da sua vida. Então ele se adapta àquela condição. E quando ele desencarna, ele leva consigo essa mesma condição. E ele diz ainda, pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois de sua completa separação de toda a impressão material. Bom dia, André. Então, por isso que falamos que o espírito, quando ele desencarna, principalmente nessa condição mediana em que nós nos encontramos, muito mais, é o mediano muito mais para baixo do que para cima, que já que nós estamos ainda muito apegados a essa realidade material, ficamos muito ligados a ela. Então, quando nós desencarnamos, o corpo vai, vamos dizer assim, o corpo espiritual sai da matéria, mas a mente continua condicionada àquela realidade. E quando, nesse caso, o espírito sofre uma influência dessas limitações ou dessas desorganizações, ele acaba também se condicionando a isso. Eis aí, então, que no mundo espiritual, muitos espíritos passam por esses transtornos, E mais do que isso ainda, Exatamente. Então, muito mais do que isso ainda. Nós falamos de, nesse caso, a loucura entendida como sendo uma desorganização mental, ou melhor, cerebral, neurológica. Mas quando nós estudamos também da parte dos distúrbios psíquicos que o espírito vivencia, e daí então nós vimos vários casos de loucura pelo suicídio, pelo aborto, pela autoobsessão, que o espírito, no plano espiritual desencarnado, ele vive esse transtorno. Ele acaba sendo perseguido pelas próprias lembranças, pelas próprias culpas. Nós vimos inclusive isso quando André Luiz estudava no Ministério da Comunicação, lá no livro Os Mensageiros que nós vimos, antes dele iniciar aquela viagem, ou aquela excursão, melhor dizendo, aqui para o mundo físico, para os trabalhos que ele ia realizar. Então ele esteve lá no Ministério da Comunicação conversando com alguns espíritos que estavam ali, que eram médiums. Você se lembra? A gente viu isso lá no comecinho do livro. Então eram médiums que tinham desencarnado, que estavam ali passando por aquele trabalho de recuperação, de reorganização mental, psíquica e tudo mais, e nós tínhamos ali aquele espírito que de repente conversava com ele naquela rodinha que ele estava, e aí então o espírito parava, ficava com aquela aparência pálida, aqueles olhos arregalados, e aí então, nesse momento, ele começava então a se lembrar daquilo que ele viveu como desencarnado, afetava a sua condição mental, e ele não viveu isso quando desencarnado. Como encarnado, na verdade. Ele desencarnado, ele se lembrava disso e aí então entrava nesse processo de autoobsessão e de uma grande psicose que ele acaba vivenciando. Deixa eu ver aqui, o Ticta colocou, será que o espírito tem uma mente ou uma mente tem o espírito, A mente, na verdade, assim, ela faz parte, é um atributo do espírito,
Porque o espírito não é a mente, né? É através da sua mente que ele, então, desenvolve todo o seu potencial. E a mesma coisa acontece com o próprio intelecto. Perguntaram a Kardec, Kardec perguntou aos espíritos, no próprio livro dos espíritos nós vimos isso, se o espírito e a inteligência é a mesma coisa, já que o espírito é o princípio inteligente do universo. E aí então a resposta foi não, a inteligência é um atributo do espírito. Então a mente é parte do espírito e não o espírito em si, né? Então o espírito tem uma mente. Então nesse ponto, né, que a gente viu aqui, essa influência ela acaba sendo muito direta sobre o espírito, mas ele tem também os seus próprios transtornos, né, que acabam gerando esse estado de loucura. Então nós temos que ter cuidado aqui, porque quando se fala nesse caso de loucura, o que Kardec está abordando é sobre aqueles espíritos que trazem um comportamento desequilibrado devido a uma condição neurológica. Esse é o ponto que ele está abordando, porque ele continua falando sobre idiotismo. Lembrando que o idiotismo naquela época que nós lembramos, né, nós falamos, né, sobre aquela deficiência de iodo que a mulher acaba que a mulher acaba vivenciando e compromete a gestação. Então é uma doença que nós temos, né? Então várias daquelas doenças que nós estudamos são resultados, né, de uma má formação neurológica. No caso da loucura, Kardec classifica a loucura e a idiotia na mesma categoria, então mostrando que muitas vezes um comportamento de um indivíduo que se coloca como louco, ele acaba então tendo uma influência da matéria. Inclusive eu cheguei a postar para vocês na semana passada, quando nós vimos esse tema, um artigo nos Estados Unidos em que um cientista procurava naqueles homens que eram que eram assassinos seriais, né, ou serial killers, como eles falam. Então esses assassinos seriais que cometem aqueles crimes repetitivamente, então eles queriam analisar daqueles indivíduos que estavam presos qual era exatamente o motivo que ele tinha para se comportar daquela forma, analisando a sua estrutura cerebral. E aí nós lembramos também, né, que falando sobre o espírito em si, nesse caso o cientista considera a matéria como responsável por aquele comportamento, e não o espírito. Já que o espírito não é considerado numa análise científica, pelo menos nesse caso, né? Falamos ali de psiquiatras, falamos ali de anatomistas, né, que vão estudar então uma estrutura orgânica, e não analisar o comportamento do indivíduo como espírito que é. Então, como nós, que temos a possibilidade de adentrar a esse universo e conhecer a mente do indivíduo, conhecer o seu comportamento, conhecer a sua história, o seu psiquismo, a sua realidade como um todo, então nós lembramos que sim, o corpo tem influência, mas o espírito também traz as suas tendências. Nós tivemos, inclusive, estudaremos sobre isso em breve, né, na Revista Espírita. Kardec publica um artigo que fala sobre uma criança, ou 3 crianças, eu não me recordo. Não, são 3 crianças que foram assassinadas por uma outra criança. Ele, então, essa criança que cometeu o crime, pegou essas outras 3, colocou dentro de um baú, numa ideia de brincadeira, trancou essas 3 crianças e as 3 morreram. E aí depois essa criança foi condenada também, aquela coisa toda. E aí depois o que Kardec faz naquela análise psicológica que ele costuma fazer no livro na Revista Espírita, ele considerou exatamente o estado moral do espírito, que era um espírito inferior, que tinha uma tendência homicida, assassina, e aí então cometeu esse crime. Outros casos que nós vimos na mídia recentemente também, uma criança de 8 anos que foi condenada por causa de um assassinato que ela praticou. Então os nossos cientistas procuram na matéria a causa daquele comportamento, que é exatamente o que Kardec está tratando aqui nesse item número 5. Mas não podemos desconsiderar o espírito em si que passa por esse estado. Então aqui no caso de loucura, quando se faz uma análise, nós temos ali vários indivíduos que se comportam, até mesmo podemos ver, né, no caso de uma degeneração neurológica, por causa da idade mais avançada, nós podemos pegar, por exemplo, alguém que passa pela senilidade.
né? Ou seja, fica senil, vai envelhecendo, fica esclerosado, começa a entrar naquele estado de demência, pegando, por exemplo, né, no caso de pessoas que passam por Alzheimer. Para quem trabalha com idosos, para quem trabalha em casa de repouso, quem trabalha na geriatria, percebe, né, a mudança de comportamento quando começa essa degeneração neurológica. Muitas vezes um paciente, né, masculino, do sexo masculino ou do sexo feminino, começa a ter comportamentos bastante constrangedores, numa idade mais avançada por causa dessa degeneração, comportamento esse que não tinha, pelo menos de uma forma explícita, quando estava numa condição mais saudável neurologicamente. Então, principalmente no caso da sexualidade, é muito comum ver em casa de repouso aqueles pacientes que já perderam um pouco da noção daquela realidade, terem ali comportamentos dos mais constrangedores, até mesmo, né, quando nós vemos hoje doenças neurológicas, como por exemplo, né, um AVC que alguém teve, também tem essa mudança de comportamento. Então aquilo que ele tem guardado, né, na sua mente em termos de tendência, que os próprios padrões da sociedade, os seus valores, né, mantém isso contido, no momento em que ele tem uma lesão, e essa lesão afeta uma região do seu cérebro que inibe ou melhor, que controla esse centro inibidor, ele começa então a aflorar aquilo de uma forma desequilibrada. E aí então é natural que as pessoas dizem, nossa, ele ficou louco. E é o caso que nós vemos, né, de suicídios, casos de assassinatos, depois de uma determinada situação. Até mesmo mudança de comportamento, como nós vimos. Às vezes mais agressividade, às vezes o vício que vai aflorando. Então o espírito tem essa tendência. Mas essa lesão neurológica fez com que ele mudasse o seu comportamento, deixando então aflorar essas tendências. É esse tipo de loucura que Kardec menciona nesse item número 5. Não no caso da psicose propriamente dita, da auto-obsessão, do desequilíbrio mental que o indivíduo tem, mas por causa dessa alteração. E aí, nesse caso também, como nós vimos dos crimes que eu comentei com vocês, né? Deixa eu até ver se eu pego aqui. Eu cheguei a postar para nós lá no nosso grupo no Facebook. Deixa eu pegar rapidamente aqui que nós vamos ver exatamente essa colocação. Espera que é só um instantinho. É bem rápido, porque esse artigo eu não me organizei para pegá-lo, acabei me esquecendo dele, mas vale a pena a gente mencioná-lo. Só um instantinho aqui, deixa eu pegar rapidamente. Tá aqui. Tá aqui, ó, Folha de São Paulo, um artigo que foi publicado. Deixa eu só fechar essas janelas aqui, espera só um pouquinho. Foi publicado no ano de 2013, no dia 30 de maio. Tim Adams, do Observer, é aqui o autor desse artigo. Como identificar o cérebro de um assassino? Eu vou ler rapidamente aqui um trecho, só para a gente poder... inclusive é bastante grande aqui esse artigo, né? Quase, nossa, é um livro aqui. Deixa eu só ler o início aqui para a gente poder ver, observar de que forma que hoje é analisada essa parte de alteração neurológica que influencia no comportamento de um indivíduo. Em 1987, Adrian Raine, que se descreve como um neurocriminalista, mudou-se da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Duas coisas motivaram essa migração. A primeira foi a sensação de estar dando cabeçadas numa parede. Raine, que cresceu em Darlington, é hoje professor da Universidade da Pensilvânia. Pesquisava a base biológica do comportamento criminoso, o que, ecoando a eugenia nazista, era talvez o maior tabu de todas as disciplinas acadêmicas. Então lembra que eles acabaram se interessando também pelo estudo, né, de nazistas, para saber por que eles se comportavam daquela forma. Na Grã-Bretanha, só se admitia que a criminalidade tivesse causas sociais e ambientais, como resultado de uma educação perturbada ou miserável, em vez de ser um destino genético.
sugerir o contrário, como Rainey sentia-se compelido a fazer, tendo sido aluno de Richard Dawkins e se convencendo da influência completa da evolução sobre o comportamento, era se condenar à ausência de financiamento. Né? Ou seja, ele então queria estudar exatamente as alterações genéticas para comportamento de determinadas pessoas, mas na Inglaterra eles analisavam as causas sociais e ambientais como sendo ali o resultado de uma educação perturbada ou miserável, que faria então com que o indivíduo tivesse esse comportamento desequilibrado. Mas ele não acreditava nisso. Ele acreditava que era uma questão neurológica. Então, como na Inglaterra ele não conseguiria patrocínio para suas pesquisas, ele então se mudou para os Estados Unidos porque lá havia uma afinidade com essa mesma ideia. Diz assim então, nos Estados Unidos parecia haver mais abertura a essa questão e, consequentemente, mais dinheiro para explorá-la. Havia também outra razão pela qual Rainey se dirigiu inicialmente para a Califórnia. Havia mais assassinos para estudar do que na sua terra. Quando Rainey começou a fazer tomografias cerebrais de homicidas em prisões americanas, ele estava entre os primeiros pesquisadores a aplicarem a ciência dos exames cerebrais por imagem à criminalidade violenta. Seu estudo mais abrangente, em 94, foi ainda necessariamente como uma amostra pequena. Ele conduziu exames de tomografia por emissão de pósitrons em 41 assassinos condenados e os comparou com o grupo de controle normal, entre aspas, que tinha 41 pessoas com idade e perfis semelhantes. É interessante a gente ler esse artigo, porque a gente começa a conhecer de qual é a metodologia aplicada pelos cientistas para fazer uma pesquisa. 41 assassinos condenados, crimes violentos, né, porque esse é o objetivo dele, e 41 pessoas que têm um comportamento normal perante a sociedade. Depois ele faz comparação de exames. Diz ainda, por mais limitado que fosse o controle, as imagens coloridas que mostravam a atividade metabólica em diferentes partes do cérebro pareciam comparativamente surpreendentes. Os cérebros dos homicidas demonstravam, em especial, o que parecia ser uma redução significativa no desenvolvimento do córtex pré-frontal, a função executiva do cérebro em comparação ao grupo de controle. Os avanços no entendimento da neurociência sugeriram que tal deficiência resultaria em uma maior propensão a diversos comportamentos, menor controle sobre o sistema límbico, que gera emoções primais como raiva, que é o caso que acontece, como eu falei para vocês, no caso de um Alzheimer, no caso de um aneurisma, de um estado de demência qualquer por causa de uma degeneração cerebral. Aí então o indivíduo começa então a ter exatamente isso, né? O controle do sistema límbico começa a ficar comprometido. E aí então ele começa a ter um comportamento daquela área mais primitiva, mais instintiva que o indivíduo tem, começa a aflorar, principalmente no campo da violência e no campo da sexualidade. Diz ainda, então gera menor controle sobre o sistema límbico, que gera emoções primais como raiva, maior risco de dependências, redução do autocontrole e dificuldades para a solução de problemas, todos eles fatores que podem predispor a pessoa à violência. Então a gente vai fazer uma comparação com o estado de loucura. Quando o indivíduo tem uma alteração neurológica, olha os comportamentos dele surgindo. Mesmo há 2 décadas, no entanto, essas eram conclusões difíceis de publicar. Quando Rainey apresentou um estudo bem menos polêmico a uma revisão por pares, em 94, mostrando que uma combinação de complicações no parto e de rejeição materna a recém-nascidos tinha correlação significativa com o fato de os indivíduos se tornarem criminosos violentos 18 anos depois, o trabalho foi denunciado como sendo racista e ideologicamente motivado. Para a revista Nature, isso era simplesmente mais uma prova de que o alarido em torno das tentativas de encontrar causas biológicas para problemas sociais irá continuar. Depois aqui, então, ele começa a trazer aqui as suas conclusões,
Um outro ponto que foi colocado também aqui. A ideia inicialmente proposta pelo tristemente famoso Franz Joseph Gall, que dizia ter identificado órgãos cerebrais atrofiados ou hipertrofiados que davam origem a um caráter específico, órgão da destruição, da cobiça e assim por diante, que eram reconhecidos pelo nefrologista por saliências na cabeça. Olha só, Kardec fala sobre isso na época, né? Essa parte dos nefrologistas estudavam exatamente ali um comportamento de um indivíduo baseado na sua anatomia craniana. Kardec vai falar sobre isso na Revista Espírita. A nefrologia teve ampla influência sobre o direito penal nos Estados Unidos e na Europa em meados do século XIX, e foi muitas vezes usada para sustentar grosseiros estereótipos raciais e classistas acerca do comportamento criminoso. Mas enfim, aqui depois, né, ele começa a desenvolver aqui várias outras ideias interessantes a respeito dessas pesquisas, né? Mas nós vemos aqui então que essas ideias, né, ou melhor, esse comportamento de que trata Kardec aqui sobre loucura, é avaliado aqui, então, é que eu estou fechando algumas... Bom dia, Ajuda. Fechando aqui umas janelas. Então, esse comportamento de que trata Kardec, ou melhor, que os espíritos respondem a Kardec, dizem respeito exatamente a essa alteração neurológica. Então, nós vimos aqui várias ideias, várias situações que vão, então, mudando o comportamento do indivíduo por causa de uma influência do organismo, que é exatamente aquilo que nós estamos falando, já que o espírito retorna à vida corpórea através da reencarnação e encontra, né, e recebe ali um corpo que traz ali alterações neurológicas, ele vai ter também alterações no seu comportamento. Tanto no caso de uma dificuldade de se expressar, como é o caso do idiotismo, né, que ele trata aqui, ou de limitações intelectuais, ou mesmo uma alteração mais agressiva que o leva à loucura. E aí então Kardec também vai falar sobre essa questão da loucura, tratando do suicídio, como nós vimos, né? Aqui então, voltando ao nosso texto, nessa questão 375, o Espírito Miramês, então, ele traz um artigo para nós aqui, um pequeno comentário, que vale a pena nós analisarmos. Ele diz assim: o pensamento tem uma grande função no espírito, a de despertar nas entranhas da alma as qualidades espirituais em forma de talentos de luz, onde Deus depositou todo o seu amor. O pensamento, em seus fundamentos, vem de Deus como força divina, de modo que o ser humano, ou mesmo o espírito livre, plasme nele o que ele, espírito, é na conjuntura que a escala a qual atingiu oferece. Torna-se semente de uma forma que somos responsáveis pelo que semeamos. A loucura é uma distorção da força mental em uma ou várias reencarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é todo harmonia, por ter saído da harmonia superior, mas causa-lhes impressões como que condicionamentos das ideias que o próprio espírito formula. As ideias são filhas de quem as faz, só que não tem o poder de desarmonizar as fibras mais íntimas da alma. São como sugestões que levam ao desequilíbrio, alguns corpos que servem ao espírito como veste e formam um clima de perturbação onde vive a alma. Estamos tentando dizer que a obra de Deus é perfeita. A razão pura nos diz que de mãos perfeitas não pode nascer imperfeição. O espírito foi criado simples e ignorante, porém, com todos os recursos de se tornar um pequeno sol diante da criação. É nesse sentido que quase sempre trocamos a palavra evolução por despertamento dos dons da alma. O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência, sofre o empecilho, de modo que suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. Ele não perde os seus dons, que são imperturbáveis na sua moradia de origem. Se uma pessoa perde a vista, o dom de enxergar fica suspenso
enquanto os olhos não lhe deem esses meios livres de observar o ambiente material. Assim acontece com os ouvidos, a palavra, etc. A loucura é um estado patológico deficiente. O cérebro em decadência não pode dar ao espírito condições normais de expressar com serenidade a sua inteligência. No entanto, nos diz o Livro dos Espíritos que em muitos casos o espírito livre mantém-se louco por causa da sequência de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda. É, pois, o condicionamento de pensamentos inferiores, da violência, que cria um ambiente no espírito sem violentar definitivamente a sua intimidade. Também pode o espírito reencarnar e dar continuidade à sua loucura, que nesse caso será puramente psicológica, visto que o cérebro físico mostra a deficiência. São casos registrados pela própria ciência e em alguns livros espíritas. Em todas as manifestações dessas doenças, o desorganizado é sempre o corpo, mas é bom que se compreenda que esse corpo tem certa influência na mente viva da alma, impressionando-a a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Essas são de fácil cura, principalmente pela doutrina dos espíritos, que fornece meios de limpeza dessas ideias chamadas fixas, em profunda sintonia com o Criador delas. O passe, a água fluidificada, as leituras elevadas e mesmo a conversação com irmãos de elevada postura espiritual são meios de tratamento de todas as enfermidades. De qualquer maneira, a loucura é uma provação dolorosa. Entre mentes, ninguém foi criado louco. Isso são consequências de caminhos agitados, tomados pela alma na sua ignorância, com menosprezo pelas leis de Deus. Sofremos por ignorar e sofremos mais por conhecermos os caminhos da luz e escolhemos os das trevas. De qualquer modo, somos mais ou menos conscientes da vontade de Deus em nós. Todas as consciências são celeiros de luz dentro das almas. Quando o espírito se libertar de todas as impressões materiais, de todas as paixões da terra, ele estará se aproximando da verdade, passando a vivê-la, tornar-se-á livre. Né? Então aqui, essa colocação dos espíritos, então, bom dia professor, bom dia, deixa eu ver, isso. Então nós vimos aqui, né, como foi colocado para nós, esse detalhe importante, né? Tanto, né, que nesse caso a gente coloca a loucura como sendo uma via de mão dupla. Um corpo desorganizado influencia o espírito. O espírito em desequilíbrio interfere na elaboração do seu corpo físico. Então essa alteração neurológica é que acaba depois fazendo com que o espírito tenha esse ou aquele tipo de comportamento. Mas lembramos mais uma vez, né, esse condicionamento que o espírito tem naquele pensamento fixo, que nesse caso nós podemos chamar facilmente de auto-obsessão. E essa auto-obsessão ela pode vir de diversas formas, como é o caso, por exemplo, da culpa, que é o principal, podemos colocar o principal ponto de uma auto-obsessão. O indivíduo fica com aquele condicionamento de perseguição, de autopunição, e aí então ele acaba ficando alheio à realidade à sua volta, vivendo no seu mundo íntimo aquela mesma experiência anterior, que fica sempre viva na sua memória. E aí então, quanto mais perturbada foi a experiência, mais perturbado é o seu mundo íntimo. E aí então ele passa por todas essas situações. Então, como nós vimos mais uma vez, os dois casos muito comuns que levam espíritos a esse estado de desequilíbrio é exatamente suicídio e aborto. Mas nós temos também assassinatos, nós temos traições, nós temos ali medos que os espíritos têm, enfim. Várias e várias experiências aqui no mundo físico que podem fazer com que o espírito vivencie isso no mundo espiritual. E na verdade, né, nós lembramos sempre que o próprio processo de obsessão também pode levar o indivíduo à loucura, não por uma alteração neurológica, mas simplesmente por um processo de auto-obsessão. Porque então o indivíduo, através da obsessão, ele então insistentemente bombardeado com aquelas ideias de autopunição. E aí então, até que chega o momento, é mais ou menos assim, dependendo da situação que está sendo vivida,
e o histórico que o espírito tem, é mais ou menos quando aquele carro pega no tranco. Os obsessores empurram o carro, depois ele pega sozinho e vai embora. Então, muitas vezes o espírito tem aquele pensamento guardado no seu íntimo, devido às histórias negativas que ele viveu no passado. Os espíritos, então, estimulam inicialmente aquela lembrança e aí o espírito, ele mesmo, se auto-obsedia. E aí, então, vemos um estado de loucura muito mais por uma questão psicológica, uma questão psíquica, do que uma questão neurológica. Próximo item, vamos lá. Rapidamente aqui mudando. 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? A resposta: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. Né? Então, considerando também muitas vezes esse estado neurológico alterado que o indivíduo tem, ele perde, então, como nós vimos, né, aquele centro de controle sobre o seu psiquismo. Então, no seu cérebro, não tendo, ou tendo de uma forma desorganizada aquele centro de controle, ele acaba não tendo essa noção, muitas vezes até do que está fazendo. Eis então que, nesse caso, dentro do suicídio, como nós já estudamos, nós temos ali atenuantes e agravantes. Os agravantes, né, são aqueles, como lembra, né, no próprio Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nesse caso, o indivíduo tendo consciência, tendo possibilidades, e mesmo assim ele opta pelo suicídio, isso se torna um agravante. O atenuante é quando ele tem essas alterações, seja num processo de obsessão, seja numa alteração neurológica, do distúrbio psíquico, ele acaba perdendo um pouco do seu autocontrole. Isso acaba sendo um atenuante, né? Minimiza um pouco do impacto daquele ato que ele praticou, mas mesmo assim continua com a sua gravidade. Então, devido a esse constrangimento, o espírito então pode optar por isso. Questão 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Exatamente, né? Depois que o espírito desencarna, ele continua vivendo as repercussões daquilo que o corpo físico gerava sobre ele? Se quando encarnado ele sofria todas aquelas perturbações por não ter ali o cérebro equilibrado, não a mente, o cérebro, a anatomia do seu organismo, né? Biologicamente falando, tendo aquela alteração, quando ele desencarna, ele se livra rapidamente daquele condicionamento, mais uma vez falando daquele mesmo tema que nós já abordamos. Ele responde aqui para nós: ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Né? Então, tem aquelas pessoas que acordam, né, e rapidamente já dão aquele salto e estou pronto para o dia. E tem aqueles que demoram para acordar até o cérebro começar a funcionar de novo e tudo mais. Né? Então, para uns, mais rápido, para outros, um pouco mais lento. E quando se trata, no caso de desencarnação, a própria desencarnação já gera esse estado de perturbação. É algo absolutamente natural para praticamente todos os espíritos que viveram aqui no nosso mundo. Né, lembrando, por exemplo, né, que falando sobre desencarnação de espíritos, né, que são bastante espiritualizados, isso não é redundância, né? Ronaldo, bom dia. Então, que não é redundância, né, porque o espírito ele é espírito, mas não necessariamente tem a sua mente espiritualizada. E aí então ele chega no mundo espiritual, né, e se ele for espiritualizado, ele rapidamente adquire já todas as suas, né, todo o controle da sua mente, a sua visão se torna muito mais clara, né, a visão entre aspas, né, a respeito do que ele está vivendo e tudo mais. Mas no caso aqui, né, nesse caso de espíritos mais evoluídos, nós tivemos o senhor Sansão, ou o senhor Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tem ali o seu depoimento, a sua entrevista a Kardec, lá no capítulo 2, na segunda parte do livro Céu e Inferno, nas entrevistas, na seção dos Espíritos Felizes, que ele relata que ele passou ali, ele demorou 8 horas para adquirir
para ter ali o seu autocontrole e poder se comunicar. 8 horas apenas. Mas mesmo que fossem apenas 8 horas, foram 8 horas em que ele estava ali trabalhando para poder se recuperar. Vimos no livro Voltei também, irmão Jacó, que embora assim, ele tivesse lucidez do que estava acontecendo com ele, ele não tinha ainda o pleno controle de suas faculdades. Então ele teve que ser conduzido, ele teve que ser auxiliado, até que ele tivesse ali a capacidade de se expressar no plano espiritual de uma forma natural. Então, salvo esses espíritos que mesmo assim, sendo espiritualizados, têm um prazo para poder se recuperar, de um modo geral aqui no nosso mundo nós podemos imaginar quanto tempo isso demora. Para alguns, algumas horas, para alguns dias, que é o que geralmente acontece, né, para aqueles que estão numa condição melhor. Mas geralmente nós temos ali aqueles que ficam durante semanas, meses. Vimos no livro Os Mensageiros, André Luiz, junto com Vicente, com Aniceto, fazendo aquela excursão aqui para o mundo físico, passaram por aquele posto de socorro, visitaram aquele, não era um galpão, mas era ali aquele ambiente, né, onde tinha ali espíritos adormecidos, inconscientes, vivendo suas realidades íntimas, e alguns numa condição já um pouco mais superficial daquele sono, já se preparando para despertar, mas outros numa inconsciência profunda. E essa inconsciência muitas vezes vivendo durante muito tempo. E nós lembramos, né, que André Luiz, analisando uma senhora que já estava começando a querer despertar, mas ainda inconsciente, teve então a orientação de Aniceto para que penetrasse na mente dela. E aí então entrou em sintonia e começou a ver exatamente a história que ela estava vivenciando. Se não me engano, ela tinha assassinado o marido. E ela vivia então aquele processo de auto-obsessão, de culpa, revivendo repetidamente aquela história. Simplesmente era ali aquela repetição insistente. Assassinava, e aquele pesadelo constante. Eu acho que o mais próximo que nós podemos comparar é exatamente um pesadelo do qual não se acorda. Aquele pesadelo aterrorizante, perturbador, angustiante, né? E o espírito vai vivendo aqueles sobressaltos contínuos, até que ele começa então a despertar e começar a ter um pouco mais de noção da realidade. Então, muitas vezes nós temos ali espíritos, como já vimos, também lá no próprio céu e inferno, espíritos que estão há séculos vivendo isso. 378, para finalizarmos agora essa parte da loucura. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Mais uma vez a mesma coisa, né? Então, tanto no caso de um espírito que tem, né? Pois é, depois que acorda, né, Tic-Teco, já fica mais fácil, porque como o próprio André Luiz comentou, ele trouxe para nós, né, esse depoimento sobre aquilo que ele vivenciou. E também, né, o Camilo Cândido Botelho, lá no Memórias de um Suicida, também disse a mesma coisa. Depois que o espírito desperta, ele já começa a ter contato com outros à sua volta, ele já pode ser auxiliado. Agora, quando o espírito se encontra fechado dentro de si mesmo, revivendo aquela história, não adianta você querer dizer alguma coisa para ele, olha, acorda, veja de um modo diferente, né? Então, esse processo terapêutico ou psicoterapêutico, ele começa de fato a ser mais efetivo a partir do momento em que o espírito interage, em que ele começa a se tornar receptivo a essas orientações. E aí, da mesma forma também, vai demorar mais tempo ou menos tempo. Porque, como vimos também lá no Memórias de um Suicida, mesmo o espírito estando lúcido e acordado, não significa que ele esteja equilibrado. Exatamente. Se ele tiver essa oportunidade de ser auxiliado, ele vai receber todo o apoio, mas dependendo do vínculo que ele tem, porque mesmo que ele esteja sendo auxiliado por espíritos num determinado ambiente, a sua mente pode estar conectada com outros. E esses outros vão alimentar exatamente aquilo que existe de negativo. Então, quantos espíritos nós encontramos, né? Porque tudo aquilo que nós estudamos, no Memórias de um Suicida, no Nosso Lar, no livro Voltei, nós temos ali espíritos que estão num ambiente recebendo ajuda. Mas e aqueles espíritos que estão vivendo aqui no nosso mundo? Trombando com a gente nas calçadas, né, entre aspas, né? Convivendo aqui no nosso mundo físico, que não tem esse apoio. Esses espíritos são constantemente assediados por aqueles que são seus inimigos.
E aí muitos deles se colocam exatamente como sendo esses mendigos enlouquecidos que nós vemos que falam sozinho, que se tornam agressivos, que apresentam ali distúrbios de toda ordem, que assustam, né, aqueles que passam. Exatamente esses espíritos, nós encontramos também assim espíritos. Quer um exemplo que eu me lembro de ter visto? Um espírito que entrou num estado profundo de loucura, porque após a sua desencarnação, ele ficou preso no seu corpo físico. E ficou durante um bom tempo. E ali então ele sentiu o efeito da decomposição, o terror de ficar enterrado, a obsessão que ele vivenciava, porque ele ficava constantemente ouvindo os obsessores dizendo: tá vendo, você vai morrer, você não vai sair daqui. Quando ele foi retirado por intervenção, né, por uma intercessão de uma pessoa que era querida, né, de um espírito que era próximo, não me recordo exatamente qual o grau de parentesco, ele então foi retirado desse corpo num estado de alienação. Aí ele teve que gradualmente passar por aquele processo de fluidoterapia, de psicoterapia, até que ele começasse a apresentar os primeiros sinais de equilíbrio. E um processo demorado. Então, quer dizer, motivo para nós entrarmos em loucura não falta. O trabalho para poder recuperar esse equilíbrio é um trabalho árduo e demorado também. Sem dúvida. Então, quer dizer, nós vemos ali espíritos de toda a condição. Então, aqui nessa última parte, mais uma vez, como essa alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Então, vamos lembrar sempre daquela palavra, condicionamento. O espírito fica condicionado àquele modo de viver. Depois que ele desencarna, ele demora para poder se libertar disso. A resposta é uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que ele se ponha ao corrente. É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Então aqui, essa resposta dos espíritos veio aqui então coroar aquilo que nós comentamos até agora sobre todo esse processo, porque é aquilo que o espírito, de que forma que o espírito apresenta antes da reencarnação, das lembranças, das experiências, do seu estado emocional, o que ele vive durante a sua reencarnação e de que forma que isso repercute sobre ele após a desencarnação. Então nós temos um antes, um durante e um depois. Sabendo que toda a experiência que o espírito vivencia nesse campo, das alterações orgânicas que interferem sobre o espírito, fazem parte, então, todas essas alterações fazem parte de provas e expiações que o espírito precisa vivenciar. Ou provas e expiações que são impostas, ou situações que o próprio espírito cria. Por que isso tudo? Porque dá a impressão de que nós temos uma equipe pronta para apresentar os castigos. Mas quantas vezes nós temos ali espíritos que tentam demover o espírito que vai reencarnar daquele condicionamento e ele não consegue, porque ele se encontra nesse processo de auto-obsessão. Ele traz aquele estado, não, porque eu não mereço, porque não é assim, porque eu não quero mais fazer isso, porque eu preciso ser castigado, porque aquele meu passado me condena, aquela coisa toda, e de repente ele reencarna, provocando alterações naquele corpo que poderia ser perfeito, alterando, interferindo numa experiência terrena que também poderia ser muito positiva para ele. Então ele mesmo cria essa experiência. E a sua prova vai ser exatamente viver essa consequência. Por exemplo, Hermes, o sentimento de culpa, mas nós temos também o sentimento de revolta, aquele sentimento de vingança, aquele estado depressivo que o espírito tem, por exemplo, por uma frustração que ele tenha vivenciado, seja no campo amoroso, seja no campo social. Então, quer dizer, elementos que podem trazer problemas para um espírito que vai reencarnar não faltam, aqueles elementos que ficam alojados na sua consciência. Agora, são aquelas também, aquelas alterações que já são exteriores, então altera-se o corpo físico. É o caso, por exemplo, que nós comentamos de algumas situações,
como, por exemplo, no caso de um espírito que nasce com uma microcefalia, como nós vimos recentemente. Qual a causa daquela microcefalia? Ela foi uma consequência que o espírito mesmo criou ou foi uma imposição de uma experiência que ele precisava? Então nós temos ali, os espíritos dizem, olha, você vai reencarnar nesse corpo imperfeito, porque quando você tinha o corpo perfeito, você até abusou das suas capacidades intelectuais. Então agora você virá com uma restrição, nesse caso é uma imposição. E está certo, né, que na condição em que nós nos encontramos, já fica mais fácil nós aceitarmos essa proposta reencarnatória. Então não vai dizer assim, não, eu vou escolher renascer num corpo assim. Então, salvo aquela condição em que eu esteja realmente me sentindo muito culpado, eu vou implorar por uma experiência dolorosa. Mas se por acaso eu não tiver essa culpa, mas eu tiver a necessidade de viver uma experiência dolorosa, os espíritos então vão apresentar uma proposta para nós. Olha, essa é a proposta, isso vai te fazer bem. Aí a gente vai balançar a cabeça e falar, tá bom, vai. Então aquele tá bom vai, né, porque não tem escolha. Mas tem aqueles espíritos que vão espernear, né, porque eu não quero, porque eu não aceito, porque eu não tenho culpa de nada, o culpado foi ele, e aí começam as justificativas para tentar ganhar alguma coisa ali, né. Então, de um modo geral, a gente pode dizer assim que nós, encarnados aqui no século XXI, nós estamos numa condição muito mais maleável, né. Então os espíritos propõem, a gente dá aquela choradinha assim, tal, mas aceita. No passado, né, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos encontrar espíritos rebeldes, nós éramos espíritos rebeldes. Daí então vinham as tantas reencarnações compulsórias. Hoje essa parte de compulsoriedade já é algo mais, vamos dizer assim, menos frequente, porque nós já somos mais acessíveis a essas propostas. O Hermes lembrou aqui no livro As Dores da Alma, Hamed, né, de Francisco do Espírito Santo Neto, tem muitos ensinamentos a respeito, sim. Né? Então nós temos, por exemplo, As Dores da Alma, Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, mostram vários tipos de experiências que nós vivemos no campo emocional, no campo psíquico, que podem trazer essas desorganizações. E da mesma forma, mais uma vez, como eu tinha apresentado para vocês o livro Deficiente Mental Porque Fui Um, nós temos ali vários outros casos que trazem essas alterações orgânicas que provocam limitações no espírito. Seja por uma questão de expiação que ele tenha que vivenciar, seja por um desequilíbrio que ele mesmo criou. O Tico Teca lembrou, né, mas esse sentimento só desculpa a nós mesmos, né, os outros não. Sim, né, no caso, né, até mesmo os obsessores, nesse caso, muitas vezes se tornam, entram nesse estado de loucura por essa obsessão de querer buscar vingança. Né, então nós temos vários, até mesmo no livro que nós vimos, né, de Dona Ivone, lá nos dramas de sessão, nós temos ali aqueles casos, né? Inicialmente aqueles que provocavam o sofrimento que eram da Inquisição. Depois as vítimas da Inquisição foram atrás dos inquisidores e ficaram então naquela troca constante durante quase 4 séculos. Tudo aconteceu no século XVI, 1500 e alguma coisa. No começo do século XX eles estavam criando ainda essa relação. Ficaram ali amarrados entre eles naquela experiência de perseguição e fuga durante quase 4 séculos. Ou seja, eles não viveram, eles apenas sobreviveram durante esse período. E aí que então aquele ponto do atraso que nós provocamos na nossa evolução por causa dessas situações. Muitas vezes nós ficamos durante uma encarnação que podemos considerar uma encarnação que foi uma perda de tempo. Porque eu não consegui me desenvolver em nada, fiquei preso nos meus vícios, fiquei preso nas minhas obsessões, na minha auto-obsessão, aquela coisa toda. Nesse caso, eles perderam 4 séculos nessa busca e nessa perseguição e fuga de obsessores e vítimas e obsessores e vingadores e tudo mais. Né? Então é o que a gente vê. Situações. É daí então que quando os espíritos falam para nós sobre o perdão, nós levamos essa expressão, ou essa virtude, né, que é a capacidade de perdoar, de uma forma muito evangélica. Ah, mas é tão bonito perdoar e tudo mais. E na verdade o perdão ele é a solução, não é apenas um ensinamento moral, ele é a solução
para esses processos tão dolorosos que muitos espíritos vivenciam. Quantas famílias, quantos grupos estão presos nesse ciclo contínuo, ciclo vicioso de busca de vingança, de vítimas e algozes, simplesmente porque não demonstram essa capacidade de quebrarem esse ciclo através desse sentimento do perdão. Essa é a chave, né? Sim, foi resultado, quer dizer, é o livre-arbítrio, né? Nós estudamos sobre o livre-arbítrio, é exatamente isso, você escolhe, mas tem ali as suas consequências. Então, muito bem, pessoal, fechamos por aqui esse esse item número 5, idiotismo e loucura. E mais uma vez, né, uma pena que nós não tenhamos um profissional da área que tem um conhecimento mais profundo, que poderia ilustrar para nós de um modo muito mais amplo essas condições, né, de limitações intelectuais, de desorganizações neurológicas que provocariam sobre o espírito, né, tantas dores, tantas dificuldades, né, mas a gente superficialmente tentou trazer aqui, ilustrar da melhor forma possível, para que a gente tivesse uma visão um pouco mais ampla sobre essa realidade, não apenas limitar a nossa visão sobre aquele comportamento muitas vezes preconceituoso, um comportamento acusatório, um comportamento até de indiferença diante desse sofrimento. Eu estive uma vez só num hospital psiquiátrico, que fui a trabalho, né, que trabalhava nessa parte de enfermagem, então eu me lembro que eu fui acompanhar um paciente que seria internado num hospital assim. E aí então, enquanto os trâmites burocráticos ali para a admissão dele no hospital aconteciam, eu então transitava por ali para poder ver alguns pacientes. E é uma coisa assim que dá pena da gente ver. Que você olha assim, você vê pessoas assim que estão têm ali a vida comprometida por causa desse estado de desequilíbrio. E depois, né, documentários que nós vemos, né, muitos documentários que são feitos, né, aqui em São Paulo nós temos o Juqueri, no Rio de Janeiro nós temos o Pinel, né, que são dois grandes hospitais, renomados hospitais psiquiátricos que o Brasil teve, né, só que quando nós falamos sobre esses hospitais voltando 30, 40 anos no tempo, eles eram na verdade depósitos de gente. Pessoas que ficavam nuas, deitadas, sujas com fezes nos cantos dos corredores, no meio do pátio, ninguém tomava providência nenhuma. Olhava para os quartos onde eles ficavam internados e nós víamos ali o total descaso com eles, né? Por isso que isso se tornou um documentário. E depois, felizmente, vieram outros documentaristas mostrarem as mudanças no processo terapêutico. Se nós voltarmos coisas de 100 anos no tempo, nós temos documentários e filmes que falam sobre isso. Só um instantinho. Parei aí? Tá, então tá, né? Então, voltando um pouquinho, né? Então, eram pessoas nuas que ficavam deitadas nos pátios, sujas com fezes, né? Os quartos onde elas ficavam era completamente... não tinha equipamentos, não tinha nada que pudesse ajudar. Então, assim, isso voltando 30, 40 anos no tempo. Quando nós voltamos 100 anos no tempo, nós encontramos, né, outros documentários, seriados, filmes que mostram como isso era no passado, daquelas cirurgias, daqueles tratamentos que eles faziam, que era uma coisa assim bizarra. Desde uma lobotomia até tratamentos de choque, eletrochoque, eram medicamentos que deixavam as pessoas completamente entorpecidas, que na verdade elas eram apenas mantidas naquela condição, porque se saíssem dali entrariam no estado piorariam seus estados, né? Enfim, é algo assim assustador. Então, assim, essa experiência que eu tive, que foi pouca, que foi uma coisa muito simples, que eu fiquei ali alguns minutos só no meio daquelas pessoas, foi algo que me deixou gravado na memória. Imagina para quem vive isso constantemente, para os profissionais da área de saúde mental, psiquiatria, psicologia, enfermagem, é algo assim que são pessoas dignas de todo o reconhecimento pela bravura, pela grandeza de atuar nesse ambiente, porque é algo realmente perturbador. Para quem não tem estrutura emocional para isso, é algo que provoca assim, um choque muito grande.
O Hermes colocou lá em cima, né? Quando passo de carro em certo local, vejo sempre um mendigo falando sozinho, como se estivesse falando com alguém. Na verdade, ele está com alguém invisível ou não, né, Hermes? Porque a gente não tem como ver exatamente quem está ali do lado. Porque muitas vezes ele cria essa realidade na sua própria mente. Ele fica ali conversando com ele mesmo, revivendo histórias, né? Ou nesse caso ele pode ter realmente uma influência espiritual. André colocou aqui embaixo, né? Até surgir a lobotomia, que é um procedimento indescritível, né? Mas são vários outros procedimentos também. O eletrochoque é um caso, né, André, que traz... Eu vi um filme recentemente, deixa eu lembrar o nome dele. Não me recordo. Mas, né, há um documentário que eu tenho, da BBC de Londres, chamado Ossos e Tripas, se eu não me engano. Ou Ossos e Sangue, uma coisa assim, que conta a história da medicina, da evolução da medicina, desde os tempos antigos. E eles passam, no final do século XIX, começo do século XX, dessa parte de tratamentos psiquiátricos, mostram os aparelhos, os tratamentos e tal. É uma coisa assim pavorosa, mas pavorosa para nós hoje. Naquela época eram tentativas de fazer com que a pessoa restabelecesse a sua saúde mental. Eram procedimentos equivocados? Equivocados sim hoje. Assim como hoje os procedimentos que nós temos, daqui a 100 anos eles vão olhar para trás e falar assim, nossa, lá no século XXI, quando o Brasil foi desclassificado nas quartas de final na Copa da Rússia, eles tomavam esse medicamento, olha que coisa absurda. Eles se cortavam para fazer uma cirurgia, né? Então, tudo uma questão de tempo, né? As coisas vão evoluindo. Então, como a ciência... a natureza não dá salto e a ciência também não salta de uma hora para outra, isso vai gradualmente passando por mudanças, né? O Hermes colocou, né, já vi anos passados uma mulher que ficava no semáforo em roupas íntimas, né? Crianças também fazem muito isso, pois é. Então realmente é lamentável, né? Conversa com o invisível. Então, desde fantasias, transtornos psíquicos, a parte da realidade, então cada um ali trazendo uma visão, né? Do nosso lado, né? Na nossa perspectiva hoje, né? Hoje tem uma parte mais humana, né? Da nossa visão atual, né? A Angelina lembrou aqui também, né? Hoje o tratamento é mais no lar. Nós temos vários tipos, né? De tratamentos hoje, né, Angelina? Tem em Santos, aqui no litoral de São Paulo, tinha um hospital psiquiátrico também que era famoso lá, que tinha esses tratamentos que provocavam muito sofrimento para os pacientes. Depois passaram por uma mudança significativa nos seus procedimentos, e aí então os internos criaram a Rádio Tantã. E nessa Rádio Tantã, ela não apenas falava um pouco sobre essa parte de saúde mental, que era uma rádio criada pelos próprios pacientes, coordenados pelos profissionais e tudo mais, mas era um processo terapêutico também. Então, a parte de artesanato, a parte de integração com a família, de integração com a sociedade, a parte medicamentosa. Então, assim, são vários procedimentos hoje muito mais humanizados do que aqueles do passado. Mas não dá para a gente dizer assim, nossa, aquele do passado é uma vergonha para nós. Não é, porque faz parte de uma história, faz parte de um processo evolutivo. Tem, inclusive, que era muito divertida, por sinal, viu, Dudu? Tem, inclusive, eu tenho aqui deixa eu ver se eu acho aqui esse filme. É um filme que foi... aqui, ó. Nice, O Coração da Loucura. É um filme de 2006. Eu estou com esse filme aqui para ver. E era uma médica, ela é interpretada pela Glória Pires, que conta a história exatamente do Pinel, esse hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então a Nice era uma médica, uma enfermeira, acho que era uma médica. Chama Nice. Esse aqui é o nome dela. Aqui, ó, Nice. Chama Nice, O Coração da Loucura. Então anotem esse nome aí, e que deve ser Nice Silveira, né? É Nice com S ou com C? Então, Nice da Silveira, pela psicóloga de Iraci Campos, do Seja Barra, envia um livro maravilhoso, Reconstruindo Emoções, foi este ano. Então é Nice. Eu coloquei Nice aqui, então, na verdade, me passaram esse nome errado. Então, procurem, né? Glória Pires, que é a atriz que interpreta essa médica, e conta um pouco dessa história dela.
de como era o tratamento psiquiátrico naquela época, né? Isso aí, Hermes. Então, como era o tratamento psiquiátrico, todo o trabalho que ela fez para poder mudar. Dr. Bezerra de Menezes escreveu, né, A Loucura sob Novo Prisma. Ele escreveu esse livro quando médico, quando encarnado. Né? Então, assim, ele também traz essa proposta de mudança nos tratamentos, na abordagem desses desequilíbrios mentais. Né? Então, tudo isso para nós é que são grandes lições que nós não vemos apenas aquilo que acontece no mundo. Bom, estudando a doutrina espírita, e essa é uma das grandes maravilhas que nós temos através do estudo doutrinário, de vermos aquilo que acontece com o indivíduo, mas não vemos um ser humano deitado no chão, não vemos um ser humano parado num semáforo, nós vemos um espírito passando por prova, e dependendo do que ele está vivendo, nós podemos imaginar como foi o seu antes, o que está sendo a sua atual experiência e como vai ser depois. Todas essas experiências que eles estão vivendo, né? O Hermes colocou ali então a sinopse, né? Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da prisão, a doutora Nise da Silveira, Glória Pires, propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem da esquizofrenia. Lembra que esquizofrenia, Kardec colocava, né, colocava como loucura, né? Então aquela ideia de loucura englobava vários tipos de transtornos mentais. Né, nesse caso, especificamente sobre esquizofrenia. Eliminando o eletrochoque e a lobotomia, olha só que nós falávamos. Seus colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a isolam, restando a ela assumir o abandonado setor de terapia ocupacional, onde dá início a uma nova forma de lidar com os pacientes através do amor e da arte. Esses filmes, assim, esse tipo de filme, Dudu colocou ali R$3,90 para quem quiser assistir no YouTube. Vale a pena, hein, pessoal? É um baratinho. Dá para assistir assim, que é uma coisa bastante instrutiva para nós. É um tema bastante instrutivo. Então, assim, é bacana porque, ao vermos a luta desses profissionais, né, que atuam nessa área para tentar transformar, nós vemos, na verdade, espíritos missionários, que no caso são esses profissionais da medicina, especialmente da psiquiatria, da terapia ocupacional, da psicologia, e dentre outras áreas importantes, né, da saúde. Então nós vemos assim esses espíritos que reencarnaram, que isso é uma outra lição para nós também, com essa proposta de transformar o nosso mundo. Porque antes as coisas aconteciam de uma forma muito pragmática. Se o indivíduo não tem capacidade de se integrar com a sociedade, vamos isolá-lo. No passado, então, nós tínhamos ali famílias nobres que tinham pessoas que eram ricas e influentes, né? Mas tinham ali familiares que passavam por esses transtornos, então simplesmente pagavam uma clínica para ficar com essa pessoa lá a vida inteira. E ela vivia a vida toda dela. Um outro filme, deixa eu pegar aqui rapidamente o nome dele, que eu já passo para vocês agora também. Peraí. Aqui, só um instantinho. Tem no Netflix também, né, Hermes? Colocou ali agora? Peraí que tem um filme interessante que eu assisti com ela, que ela era uma paciente psiquiátrica. Deixa eu achar aqui, só um instantinho. Então o filme, mais uma vez aqui, é o Refúgio do Medo. Procure no YouTube o vídeo, o trailer desse filme. Refúgio do Medo. Né? Então é bem bacana também de se ver. Então, muito bem, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Temos então aqui, estudamos sobre a loucura, a idiotia e a loucura. Né? Tentamos aqui ilustrar da melhor forma, né, esse tema, para que nós compreendamos um pouco mais sobre ele. Né? Foi bem bacana falar sobre toda essa história. E o nosso próximo tema então vai ser da infância. Falaremos agora sobre o espírito que reencarna e como é a sua vivência durante esse período da infância. Então vamos sair um pouquinho desse tema pesado, né, que é a saúde mental, tantos sofrimentos, e falaremos um pouco sobre a criança.
né, que é um tema mais leve, que embora nós tenhamos ali uma parte muito difícil também, mas vai ser mais agradável